Continuando a nossa aula sobre a Idade Média, sobre o fim da Idade Média, a gente está falando das cruzadas. As cruzadas eram movimentos militares, religiosos, oficiais. O próprio Papa Urbano II iniciou essas cruzadas de uma forma oficial e diversas cruzadas aconteceram. A primeira em 1096 e elas duraram até 1270. A gente teve a primeira que foi uma cruzada que não era oficial, que era a Cruzada dos Mendigos. Tivemos a primeira cruzada, que em 1096, que foi a dos nobres, e algumas cruzadas muito importantes. A cruzada talvez mais importante tenha sido a terceira cruzada, que é a Cruzada dos Reis, que a gente teve Frederico Barba-Ruiva, que era o rei do Sacro Império Romano Germânico. A gente teve Filipe Augusto, que era o rei da França. E a gente teve Ricardo Coração de Leão, que era o rei da Inglaterra. Esses três reis dos três principais centros e principais polos europeus foram sem grande sucesso. A Jerusalém estava tomada pelo sultão Saladino e o Ricardo Coração de Leão foi o único que chegou a Jerusalém. O Filipe voltou à França no meio da cruzada. Frederico Barba-Ruiva morreu no caminho e o Ricardo Coração de Leão chegou lá, e a única coisa que ele conseguiu negociar com o Saladino foi a possibilidade de peregrinação dos católicos que agora poderiam ir à cidade para rezar. Depois a gente teve também cruzada das crianças, diversos atos desesperados. Acreditava-se que as crianças eram puras e pela pureza delas a divindade, Deus, daria vitória na guerra, nessas batalhas. E elas foram dizimadas. A gente sabe que colocar crianças para lutar uma guerra não é uma coisa tão razoável. Naquele momento pareceu-se por um período. Pois bem, e é importante a gente ver como que vai se desenhando assim. A monarquia francesa ela foi ficando muito forte nesse período da Idade Média. Ela teve uma evolução grande. Já a monarquia inglesa nem tanto. Eu não vou conseguir entrar em detalhes por conta do nosso tempo tão curto que temos, mas esse Ricardo Coração de Leão, ele volta das cruzadas quebrado, uma dificuldade enorme. Ele começa a aumentar impostos, tem o seu irmão depois que assume, que é o João Sem Terra. João Sem Terra aumenta muito mais os impostos para tentar dar essa coisa à nobreza, e isso desencadeia a Magna Carta de 1215. Essa Magna Carta que limitava o poder dos reis. Ela é o documento liberal mais importante da história. E isso produz não só uma monarquia mais fraca. A gente vai ter a criação do parlamento, o parlamentarismo inglês tão forte até hoje, modelo para grande parte da Europa, como a gente vai ter também produção cultural nisso. Se a gente for ver bem, a história de Robin Hood, que acho que todos sabem, que é o rico que rouba dos ricos para dar aos pobres, ele é nesse período. Retoma o período do João Sem Terra, que seria como se fosse uma dominação daquela nobreza. Já a França fica com uma monarquia muito mais forte. Tanto que quando a gente for estudar os estados absolutistas, a gente vai ver severas diferenças. Nesse período teve a Guerra dos 100 Anos, que durou um pouco mais de 100 anos, que foi com essas duas potências mesmo, que foi a Inglaterra contra a França. Aconteceu que um nobre francês, Guilherme de Orange, ele conquistou um pedaço da Inglaterra. Ele era um francês do norte, da Normandia. E ele ficou durante tanto tempo com essa dominação da Inglaterra que acabou que ele era um rei inglês. Só que um rei inglês com origem francesa. Chegou a um ponto que a dinastia dos reis franceses
se encerrou. E aí a coroa teria que vir desse rei que agora era inglês. Só que os franceses não aceitariam que um rei inglês herdasse o trono do reino francês. E aí eles invocaram a chamada Lei Sálica, que é uma lei que fala que a descendência não poderia ser passada pelo elo feminino. Inconformado, o rei inglês falou assim: eu sou o rei natural da França também. E aí houve essa guerra dos 100 anos, foi uma guerra vencida pelos franceses e teve como maior expoente dessa guerra Joana d'Arc. A Joana d'Arc, que é uma santa francesa tão importante para eles, dizia-se que ela tinha visões e ela comandava os batalhões e conseguia fazer com que houvesse vitórias francesas. Porém, essas vozes que ela ouvia, que diziam ser de Deus, depois chegou-se a questionar se não era assim, simplesmente uma esquizofrenia. Enfim, essa guerreira foi capturada, ela foi morta, isso inflou demais os ânimos franceses e é como se fosse uma motivação para que continuassem lutando. Eles conseguiram vencer, não caíram sob essa dominação inglesa. Pois bem, a gente teve essas cruzadas, eu dei uma leve pincelada nas monarquias, a gente teve diversas monarquias. Monarquia em Portugal, monarquia na Espanha, que a gente não pode chamar ainda de Espanha, mas é o segundo estado a se formar. A gente tem a Inglaterra, a gente tem a França, que não era propriamente a França ainda, mas a gente tem diversos reis. A gente tem diversos reis na Itália, que não era unificada. A gente tinha esse Sacro Império Romano Germânico. A gente tinha diversos reis. Os reis começaram a ganhar força. Os reis que antes no feudalismo eram mais um senhor feudal, agora eles se unem à burguesia que começa a surgir para formar um estado mais forte. Então eu vou falar para vocês desse surgimento da burguesia. E quando a gente fala em burguesia, a gente lembra de dinheiro. Dinheiro é uma coisa de circulação de mercadorias. Então, se não existia comércio, a gente vê que uma das funções dessas cruzadas foi o renascimento comercial. O comércio ele era restrito na Europa. Como disse para vocês, o resto do mundo funcionava o comércio com grande avidez, com uma fluidez muito grande. Mas na Europa Ocidental, que a gente está tratando, não. Apenas algumas cidades italianas, umas cidades mercantis. Isso fez com que elas aproveitassem muito as cruzadas, porque veja, se você vai de algum lugar para o outro, você conhece uma outra cultura, você entra em contato com produtos diferentes, você pega riquezas e leva. Você está vendo que começa a surgir um comércio, que começa a entrar em contato com trabalhos de outras pessoas. Na Idade Média, se você queria alguma coisa, você ia e pegava. Você pegava uma coisa de outra pessoa. Isso não é a respeito ao trabalho que a pessoa exerceu. Porque se a pessoa tem alguma coisa, você imagina que ela construiu aquilo com as suas próprias mãos, ou que ela obteve através de uma troca que ela teve com o trabalho. Gente, eu tô falando em termos bem simples assim. Eu não tô falando que tudo que a gente produz é nosso. Não estou falando que a riqueza ela vem necessariamente do nosso trabalho. Nós veremos mais para frente que existem formas de você enriquecer sem ser com o seu próprio trabalho e que existem pessoas que com o próprio trabalho não conseguem obter toda essa renda. No entanto, eu estou falando de um respeito à produção, respeito ao trabalho. Isso começou a acontecer. As pessoas começaram a pagar por coisas dos outros. Isso é um respeito humano quando você vê que o trabalho do outro tem determinado valor e você vai ter que trabalhar para trocar. Essas trocas começaram a acontecer na Europa e houve um surgimento de uma classe que era a classe dos comerciantes. Ela se denominou burguesia porque elas ficavam fora dos feudos e elas precisavam de proteção. A proteção que era dada pelo senhor feudal não chegava
a esses burgueses. Então eles ficavam em cidadezinhas que eles construíam muros em volta. A palavra muro, de latim burgo, e burgo surge burguesia. A burguesia seria aqueles que ficam dentro dos muros que eles construíam. E essa burguesia, veja bem, se não tinha comércio na Europa e começa a surgir um comércio na Europa, devido a todo esse contato com outras culturas, essa transmissão de riquezas, que você vai para um lugar, você vai para outro, você pega, também acaba surgindo um renascimento cultural, porque você entra em contato com outras culturas, você troca experiências e você precisava de ter certa proteção, então a gente tem um renascimento comercial, urbano também, que é a formação da cidade com esses burgos. Tem uma cidade chama Hamburgo, sabe, essa dominação burgo, ela acaba entrando também para a cidade. E a burguesia, ela tinha diversas dificuldades para realizar comércio, porque assim, se cada senhor feudal tinha uma lei, não existia uma unificação de leis. Então é o seguinte, quando a gente fala em polegada, era polegada mesmo. Do polegar era medido de acordo com o dedo do rei. A gente tem medidas pés, que era o tamanho do pé. A gente usa em alguns locais do mundo, a gente vê libra. A gente vê diversas medidas que não eram unificadas. E isso dificultava o comércio. Você tinha que pagar imposto em cada feudo que você passava. Isso dificultava demais, então tinha que haver uma unificação de moedas. Você chegava na Itália, um florim valia mais do que um ducado. Então você falava assim, puta, eu tô indo para Florença, eu vou ter que fazer essa conversão. Se eu for para Roma, eu tenho que ter outra conversão. Precisava dessa unificação, precisava dessa proteção. E aí foi que a burguesia se uniu com os reis. Porque os reis queriam poder para centralizar o poder com eles mesmos. Porque eles dividiam suas terras entre nobres. Os nobres, eles dividiam. Aquele esquema que eu falei para vocês na aula passada, que é de suzerania e vassalagem. Agora os reis, eles queriam retomar esse poder que eles tinham perdido. E a burguesia precisava de um poder do rei. Porque o rei colocaria uma única medida, o rei colocaria um único imposto, ele protegeria determinadas fronteiras e que permitiria que o comércio acontecesse com maior fluidez. Estou falando aqui já na Baixa Idade Média. A gente começa com a Alta Idade Média e vai para a Baixa Idade Média. E a Idade Média, ela vai se descaracterizando daquela questão feudal que eu falei para vocês, com o comércio, a tentativa de produção de excedente, porque com um excedente você consegue trocar com o excedente do outro. Estão entendendo como que foi se transformando a economia nesse período? A gente já tem pessoas que recebem pelo seu próprio salário, a gente tem ligas comerciais, a gente tem oficinas, o trabalho começa a ser valorizado de uma certa forma. Esse sistema feudal, ele foi dissolvendo. Aos poucos, a gente vai ver que ele manteve determinadas estruturas que chegaram até mesmo ao século XIX. Eles chegaram a servidão, ela chegou a países como a Rússia até no século XIX, mas houve uma mudança do pensamento europeu, houve uma mudança na temática. A gente vai ver como que a religião ficou um pouco abalada com isso e como que se sucedeu. A gente teve reformas religiosas, a gente teve diversas mudanças. Mas no fim dessa aula eu quero que vocês compreendam como que foi mudando esse eixo. Na aula seguinte vamos falar dessas revoluções, desses renascimentos que eu citei brevemente para vocês: renascimento urbano, renascimento comercial e o renascimento cultural. Tenha a noção que os três são muito codependentes. Mas o renascimento comercial, vocês já tiveram uma breve ideia. O renascimento urbano também, necessidade de formação de cidades. O próprio burguesia vem de muro, que acabou designando coisas para cidades. Citei para vocês o exemplo de Hamburgo. Enfim, prosseguimos. Espero que vocês
estejam estudando. E nesse período de Baixa Idade Média, a gente teve a peste negra. Eu não pude entrar em detalhes nessa aula, mas eu convido vocês a assistir o outro vídeo. Um vídeo que eu gravei que fala sobre as pestes. Que fala sobre as pestes na literatura e as pestes na história. Eu falo bastante da peste negra. Então confira lá. E é uma coisa muito atual. É bem provável, como não seja quase certeza, que vai cair nos vestibulares. Vai lá. Tem a peste negra, tem a gripe espanhola. Eu falo como a literatura tratou disso e como que aconteceu na história. Muito obrigado, fiquem em casa, cuidem-se bem. É um período muito difícil, espero que vocês estejam com a cabeça bem tranquila. Saibam que a produção diminui mesmo, é muito difícil você gravar. Eu falo por mim que eu não só sou advogado, como eu também sou estudante, eu estou fazendo faculdade, estou gravando as aulas, aí você tem dificuldade para lidar com essas coisas todas. Vocês que são estudantes, às vezes vocês estão com dificuldade de estudar, tem que se cobrar sim. Que se vocês tiverem a possibilidade, estudem, mas saibam que muitos de vocês têm condições precárias, vocês estão com um momento de muita dificuldade, a produtividade ela é diminuída mesmo. Enfim, espero que vocês fiquem bem, espero que consigam estudar. Beijo e abraço.